Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estive conversando com algumas pessoas ao longo desses últimos dias de epidemia e eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o porquê que a gente não deve se preocupar tanto, porque o estresse em excesso ele vai desregular nossos hormônios, ele pode fazer a gente se sentir mal, pode trazer até problemas de saúde. E assim, tem muita gente realmente postando stories, posts, vídeos, falando sobre essa questão da gente não se desesperar, a gente não se deixar levar ou ser dragado pela sensação de medo, de desespero, que a gente, claro, deve sim fazer a coisa certa, mas a gente não deve se deixar desesperar. O grande problema está nas pessoas que já têm uma doença mental, ou seja, já têm uma predisposição a ter questões emocionais mais sérias, como por exemplo a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. E essa pessoa que comentou comigo sobre isso falou que a maioria dessas medidas realmente não funciona quando a pessoa já tem uma doença ou já tem uma predisposição a ter alguma doença mais séria, tá? Como por exemplo a depressão. O que eu queria dizer para vocês, então, na verdade, são duas coisas. Eu queria primeiro falar da nossa responsabilidade enquanto reprodutores de conteúdo. Nem todo mundo aqui cria conteúdo, mas todo mundo reproduz, né? Posta alguma coisa, reposta e tudo mais. E a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade coletiva, porque quando a gente começa a repostar muita coisa terrorística, a gente pode estar sendo o canal que vai levar a uma descompensação da doença de alguém ou da ansiedade de alguém, da síndrome do pânico de alguém, da depressão de alguém, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês sobre a nossa responsabilidade emocional, social, coletiva, principalmente na hora da gente repostar fake news, da gente, enfim, fazer terrorismo. É claro, gente, todo mundo tem que ficar em casa nesse momento, não tem o que falar. Mas a gente pode falar isso de uma forma mais suave, a gente pode falar isso de uma forma mais tranquila, a gente pode tornar esse momento algo positivo ao invés de negativo. E a forma como a gente fala faz muita diferença. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é justamente essa questão da responsabilidade nossa enquanto produtores e reprodutores de conteúdo, tá? E o segundo ponto, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de primeiros socorros emocionais. Então, quando eu fiz a minha formação em Medical Coaching, a gente falou bastante sobre isso. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou da área da saúde mental. E é claro que esses profissionais eles têm ferramentas muito mais assertivas para lidar com essas questões. E a gente tem visto por aí muitas iniciativas desse grupo de profissionais, inclusive de psicólogos, oferecendo apoio e suporte numa situação como essa. Mas eu tô falando daquela situação em que você tá dentro de casa sozinho e você começa a se sentir mal, mas principalmente quando você tá dentro de casa e a pessoa que tá com você, seu companheiro, companheira, seu filho, sua mãe, começa a apresentar um quadro de nervosismo extremo, um quadro de até sair um pouco fora de órbita, e nessas horas a gente precisa conhecer sobre os primeiros socorros emocionais. Então, o que seria recomendado você fazer? Então, em primeiro lugar, você avaliar se aquilo é uma situação é, muito passageira, muito transitória, ou se aquilo está começando a se demorar, e se isso começa a acontecer, é hora de você ligar e pedir ajuda profissional. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar e pedir ajuda. Depois que você liga e pede ajuda, por exemplo, para a SAMU, por exemplo, para uma dessas iniciativas que a gente tem visto ser compartilhadas por aí, você precisa acolher essa pessoa. Então, nunca em nenhum momento desvalorize ou desqualifique aquilo que ela está sentindo. Jamais bata de frente, fala que besteira, não é bem assim. Não faça isso, porque a pessoa que está em sofrimento, aquele sofrimento é real. E a gente não pode desqualificar esse sofrimento porque a pessoa não vai se sentir acolhida, pelo contrário, ela vai ficar ainda mais nervosa. Então, se você está com alguém perto de você que está vivendo uma situação como essa, em primeiro lugar, peça ajuda, ligue para uma SAMU, ligue para uma dessas iniciativas que estão sendo divulgadas aqui na rede de apoio a pessoas que estão vivendo situação de ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico, e em seguida acolha essa pessoa. Como que a gente acolhe? Primeiro, você não deve nem ir contra, e segundo, você também não deve aumentar aquilo que ela está sentindo. Então, acolher é só dizer que você está ali para o que ela precisar, é só dizer que você
já buscou ajuda. É só dizer que ela não está sozinha, que o que ela precisar ela pode contar com você. E você tenta ir conversando com essa pessoa para ela tentar explicar melhor o que ela está passando, o que ela está sentindo. Então, muitas vezes, no fato dela falar, ela é trazida de volta para a realidade, porque normalmente quando isso acontece, a mente da pessoa ela está no catastrófico, ela não está na realidade daquele presente momento. Às vezes a pessoa está em casa, está em segurança, mas a mente dela está pensando no pior que pode acontecer. Então, lembra, gente, nenhum dos dois extremos, nem bater de frente e nem aumentar o que a pessoa está sentindo. Apenas primeiro pedir ajuda e segundo se colocar à disposição, se mostrar presente, com presença, com empatia e tentando conversar com a pessoa para que ela possa entender melhor o que está acontecendo, para que você possa entender melhor o que está acontecendo, até que ela consiga ser trazida de volta ao momento presente. Ou até que a ajuda profissional chegue, tá bom, meus amores? Então, essa é uma dica que eu dou. Lembrando que eu não sou psiquiatra nem psicóloga, eu sei que essas pessoas têm muito mais qualificação para lidar com casos como esses do que eu, mas são coisas que eu aprendi que eu achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre saúde emocional. Tá bom, meus amores? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e se vocês precisarem de ajuda, por favor, não deixem de pedir. Pedir ajuda não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário, a gente está vivendo uma situação muito difícil e eu acho que quando a gente dá as mãos e vai junto, a coisa funciona muito melhor, tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau!